Olá, eu sou a doutora Silvia Ramuti e hoje eu venho conversar com vocês sobre a síndrome pós-Covid. Então hoje a gente vai abordar o que ela significa, o porquê que ela acontece, né? Na verdade ainda tudo é muito nebuloso, mas a gente já pode falar uma ou outra coisa, tá? E o melhor, o que fazer aí se você se encaixar nesse perfil diante de tal cenário. Bom, milhares de pessoas aí já adquiriram a infecção pelo Covid-19 e uma grande parcela delas aí é considerada como recuperada, né? Então, de acordo aí com o site do covid.gov, a gente já vê que são quase 10 milhões de brasileiros que tiveram essa infecção e foram considerados recuperados. Bom, o que a gente vê diante aí da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, é que 1 a cada 10 indivíduos que tiveram a infecção pelo Covid estão apresentando alguns sintomas e algumas queixas que acabam se estendendo por mais do que 12 semanas, ou seja, ele tem essa infecção, após esse período desses 3 meses, ele acaba ainda tendo alguma queixa, algum sintoma que acaba prejudicando essa qualidade de vida desse indivíduo. Bom, então, afinal de contas, o que né, essa questão dessa síndrome pós-Covid? Então, nada mais é do que um termo utilizado, então, para a gente falar em relação a todos esses sintomas e todas essas queixas que a gente vem vivenciando ao longo aí dessa questão da infecção do Covid-19 e indivíduos que foram previamente diagnosticados com o Covid-19 não apresentam mais esse vírus nesse organismo e mesmo assim se permanece com essas queixas, mesmo eles tendo realizado aí o tratamento no caso de cada um dessa infecção adequado e sendo considerado aí como curado. O que é interessante é que a gente já sabe que em outras infecções virais também foi apresentado quadros similares, tá? Então, no caso, a gente sabe aí, no caso da gripe espanhola, no caso da SARS, que eles também apresentavam aí esse quadro pós-infecção que se persistia aí por um período maior. Bom, mas então quais que são, né, esses sintomas, quais que são essas queixas que esses indivíduos da síndrome pós-Covid, né, estão apresentando? Então eles vêm apresentando aí uma fraqueza muscular, um excesso de cansaço para realizar atividade física ou para realizar outros tipos de atividade que previamente antes eles não apresentavam, vem apresentando zumbido no ouvido, vem apresentando esquecimento, perda de memória, ou no caso perda de atenção, dores nas articulações, entre outros sintomas, tá? O que é interessante no caso do Covid, que não só esses indivíduos classificados como graves, ou seja, aqueles indivíduos que demandaram de atenção médica, que demandaram de ventilação mecânica, que demandaram aí de um leito de internação em unidade intensiva, mas sim, acontece essa questão do pós-Covid, mas sim também em outros indivíduos que apresentam quadros leves a moderados, principalmente naqueles indivíduos aí que apresentam comorbidades, como no caso da obesidade. Bom, então por que isso está acontecendo, né? Na verdade, isso está chamando muita atenção, não só da comunidade médica, mas de todas as comunidades vinculadas aí com a área da saúde. Exatamente por isso, esse mês já tiveram aí inúmeros estudos, principalmente nos Estados Unidos, que foram iniciados para entender no detalhe toda essa questão dessa síndrome pós-Covid, tá? O que a gente consegue fazer um link é que a gente sabe que na infecção do Covid, a gente apresenta aí uma tempestade inflamatória no período dessa infecção, tá? E essa tempestade que acontece inflamatória é devido aí a uma substância específica chamada citocina e que talvez o link dessa inflamação crônica persistente esteja ligado com isso, ou não, né? A gente vai ver aí mais pra frente quando sair os resultados desses estudos. O que é interessante no caso do Covid é que apesar de ele também poder gerar esse processo inflamatório crônico persistente, ele também tem a capacidade de gerar alguns danos, algumas sequelas, alguns órgãos, né? Então aí que está a questão do porquê que a gente precisa estudar mais a fundo, compreender um pouco melhor para não misturar esses dois cenários, tá? Então quando a gente pensa em sequela, nada mais é do que uma cicatriz que a gente acaba deixando naquele órgão, a gente deixa ele marcado, tá? E na questão do processo inflamatório crônico é completamente diferente. Bom, mas então o que fazer, né, diante de tal situação, né? Ah, você já teve essa infecção pelo Covid previamente e você ainda está sentindo uma fraqueza, você está sentindo aí uma indisposição, você está sentindo um cansaço excessivo e já se passaram aí esse período desses 3 meses, dessas 12 semanas. Bom, o primordial nesse caso é você ter aí a sua avaliação médica, ter esse acompanhamento com o seu médico, para que assim ele consiga te examinar, para que assim ele consiga puxar aí a sua história e o mais importante é ele poder aí associar ou excluir diagnósticos diferenciais e assim poder ter aí a investigação adequada e também ter a conduta em cima disso.
Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de comentar aqui embaixo e até uma próxima. Tchau, tchau!